Nesta altura de calor e de verão gasta-se muito mais água por todo o país e nós nos próximos minutos vamos aprender a fazer uma melhor gestão e utilização da água das nossas casas. Para isso contamos com a presença do engenheiro Pedro Cardoso da Indaqua. Bem-vindo ao Porto Live, é com enorme prazer Obrigado. que o recebo. Há erros muito frequentes que se verificam em praticamente todas as casas do nosso país e que com pequenos gestos podem ser alteradas e com certeza que no final do mês fomos mais amigos do ambiente e da nossa carteira. Certo? Certo. Bem, a palavra de ordem é poupar, não é? É um lugar comum relativamente a este tema. Poupar e através de medidas relativamente simples, nomeadamente eliminando todas as fugas que existam no interior de uma casa, na rede predial da habitação e nos próprios dispositivos de utilização. A história da torneira a pingar, do autocolismo a pingar, são situações que urge resolver porque acabam por se converter... Que são irritantes além de tudo, não é? Que são irritantes e acabam por se converter em gastos desnecessários. Portanto, é errado ambientalmente e é errado também do ponto de vista da gestão financeira da casa. Portanto, esse é um princípio básico e elementar, já muito falado. Depois temos um outro nível de atuação que, portanto, relativamente aos próprios aparelhos sanitários, à forma como utilizamos os aparelhos sanitários, isto é, o autocolismo, o chuveiro, as restantes torneiras da casa, a máquina de lavar louça e a máquina de lavar roupa. Existem já disponíveis no mercado modelos bastante eficientes em termos de consumo de água, portanto, em primeira instância, haverá sempre a possibilidade de, progressivamente, os utilizadores irem fazendo a substituição desses equipamentos por equipamentos mais eficientes. No entanto, mesmo sem passarmos por uma fase... Estamos a falar de custos muito elevados, essa troca de equipamentos antigos por mais modernos, ou há muitas opções de mercado? Há muitas opções de mercado, portanto, e depois há que fazer contas, porque o investimento inicial poderá ser elevado, mas vai compensar em termos de consumo e normalmente traz também agregado uma poupança energética. Portanto, os aparelhos, há uma relação, os aparelhos que são mais eficientes em termos de consumo de água também o serão mais eficientes em termos de consumo energético, porque quando estamos a falar de perdas de água quente ou de água que é aquecida, estamos a falar de consumo energético também, portanto há um gasto duplo, há o gasto de água que se perdeu e há o gasto da eletricidade ou do gás que tivemos que pagar para aquecer essa água e que também se perdeu. Portanto, como eu estava a dizer, podemos atuar ao nível da substituição de equipamentos, utilizando equipamentos cada vez mais eficientes, mas há um conjunto de medidas muito simples e interessantes que podemos também implementar sem qualquer tipo de investimento. E começando, por exemplo, o caso dos autocolismos. Os autocolismos que tenham a cisterna, aquele depósitozinho exterior à parede, que ainda é uma situação bastante comum, podem ser introduzidos volumes. Uma garrafa pequena de 33 centilitros pode ser introduzida no interior da cisterna, uma ou duas, vão ocupar espaço no interior da cisterna, minimizando o volume de água que é armazenado e, implicitamente, minimizando a descarga que é efetuada. Isto é uma medida que não tem custos nenhuns e que muito simples e que aposto que a maioria dos telespectadores que está em casa neste momento a ouvir a nossa conversa nunca se lembrou. Eu nunca me tinha lembrado de tal coisa. E é muito simples. Isto vai todo um bocadinho da imaginação também e do bom senso. Enfim, pensar um bocadinho. Relativamente aos autocolismos, temos, por exemplo, esta medida, que é uma medida extremamente simples, não é? E naturalmente, minimizar ou racionalizar a quantidade de descargas que são feitas. Relativamente a outro grande consumidor de água numa casa, que tem um consumo semelhante ao do autocolismo e também muito elevado, que são os chuveiros. Os chuveiros passa por minimizar, dentro da medida dos possíveis, o tempo de utilização do chuveiro, fechando a água no momento do ensaboamento, enfim, medidas deste tipo, e utilizando, por exemplo, há uma outra situação que muitas pessoas também não se dão conta disso. Nós, quando vamos tomar um duche, normalmente temos que esperar algum tempo até que nos saia a água quente. Portanto, toda essa água que está a ser descarregada é um desperdício enorme, que pode ser recuperada
sendo guardada num garrafão ou num balde, não é? Essa água que está em percurso e que ainda não é água quente, que não vai servir para nada, e pode ser depois, posteriormente, introduzida na cisterna do autocolismo. Portanto, cria-se aqui uma sinergia chuveiro. Trabalho em rede na casa de banho. Não é? Portanto, é uma medida também muito interessante. Por último, para abreviar um bocadinho também, temos as torneiras, as restantes torneiras das casas. A palavra de ordem é minimizar naturalmente o período em que as torneiras estão abertas, quando estamos a lavar os dentes ou a lavar uns legumes. Não precisa de estar a torneira permanentemente aberta. E depois um pormenor muito interessante, que as pessoas também não se dão conta disso. Em geral, conseguimos fazer a utilização que pretendemos da água, abrindo a torneira, por exemplo, apenas metade da torneira. Quando temos as torneiras misturadoras, em vez de abrirmos o manípulo todo, se abrirmos a 50%, por exemplo, a metade, já chega, vai conseguir fazer exatamente a mesma coisa, obter os mesmos resultados e vai estar a gastar 50% da água. Claro, portanto, são pequenas informações para o nosso dia-a-dia que fazem a diferença e que não prejudicam a nossa qualidade de vida. Não. E eu acho que isto é que é o ponto fundamental. Para terminarmos, o nosso tempo já não é muito, mas sei que há também algumas dicas quando falamos na boa utilização quando falamos de saneamento. Que tipo de utilização devemos fazer? Saneamento. Há aqui um conjunto de aspectos essenciais. Minimização da quantidade de sólidos, de detritos sólidos e de resíduos sólidos que são descarregados para a rede de saneamento, em especial nas pias lava-louça. Resíduos alimentares, cotonetes, fraldas e há muitos outros sólidos de grande dimensão que nos aparecem na rede de saneamento e que têm implicações muito graves em termos de exploração da rede pública de saneamento, nomeadamente as obstruções, que se convertem depois naquelas situações chatas que é ter o esgoto a escorrer pelas ruas, porque a rede, os tubos da canalização pública entopem e, portanto, as águas residuais não têm para onde sair, escorrem pela rua e muitas vezes fazem retorno para dentro da casa dos utilizadores, causando situações verdadeiramente complicadas, não é? Portanto, ter a casa inundada de esgoto não é nada agradável. E passa muito por pesadelo, esta... não é? É um pesadelo, eu acho que é um pesadelo. Passa muito por esta mudança de atitude, portanto, minimizar a quantidade de sólidos que são introduzidos na rede de saneamento. Segundo aspecto, um pouco complementar destes, óleos e gorduras descarregados pela pia lava-louça, é outra asneira que vai ter também implicações. As gorduras acabam por se acumular nas redes e vão provocar obstruções e consequentemente, inundações. Um outro aspecto muito importante, que as pessoas estão muito pouco consciencializadas para isto, é a descarga de medicamentos não utilizados nas redes públicas de saneamento. Os medicamentos são compostos químicos complexos. Ainda não há estudos muito conclusivos acerca do impacto de alguns desses compostos no ambiente, nomeadamente na fauna, mas os estudos que já foram feitos indiciam que podem estar a ser induzidas situações de mutações, de desenvolvimento de resistências adicionais por determinadas bactérias, no caso da descarga dos antibióticos, e portanto é uma situação muito complicada. Por último, relativamente à utilização correta do saneamento, é essencial separar ou não misturar as águas pluviais com as águas residuais. As águas pluviais que são recolhidas nos edifícios devem ser encaminhadas para a rede pública de águas pluviais, porque se assim não for, se forem introduzidas na rede de saneamento, como muitas vezes são, porque é mais cómodo, por questões relacionadas com as obras, o que vai acontecer é que a estação de tratamento de água, em períodos de chuva, a estação de tratamento de águas residuais, em períodos de chuva, vão afluir caudais enormes, a capacidade de tratamento da estação de tratamento vai estar comprometida e, portanto, poderá haver geração de poluição no meio receptor, que é o mar ou um rio, depende da situação. O inverso também é muito complicado, que é descarregar as águas residuais do interior das casas, misturá-las ou descarregá-las na rede pública de águas pluviais, vai conduzir a que esses esgotos sejam diretamente conduzidos ao mar ou a um curso de água, sem qualquer tipo de tratamento, o que também é uma situação altamente indesejável. Pedro, o nosso tempo já terminou, mas acho que deixamos aqui dicas bem simples a todos os telespectadores e que com certeza vão ter impacto na carteira e também no ambiente. Muito obrigada pela presença no Porto Live. Assim termina a primeira parte deste programa. Vamos para um breve intervalo. Voltamos já a seguir com mais novidades sobre a sua região. Até já.